No coração do Império Romano, um nome ressoou através dos séculos, envolto em histórias de poder absoluto, medo e transgressões inimagináveis. Calígula, fontes antigas pintam um retrato de um governante que via a autoridade como um passaporte para a divindade e tratava vidas humanas como meras peças em seu brutal jogo político. Historiadores da época relatam episódios chocantes, como o de jovens mulheres da elite romana, muitas delas recém-casadas, ou prometidas em casamento, que eram convocadas ao palácio sob pretextos oficiais. O que acontecia a seguir, segundo esses registros, não era apenas uma humilhação pessoal, mas uma demonstração calculada de domínio absoluto. Era o imperador testando os limites do seu poder, querendo ver até onde poderia ir sem que ninguém ousasse confrontá-lo. Em uma Roma onde a honra da família era sagrada, esses atos ressoavam como sentenças de morte social. Eles destruíam alianças, silenciavam opositores e espalhavam um pavor profundo entre senadores e generais. O mais assustador é que essas histórias revelam um império onde a linha entre a vida e a morte não era traçada apenas pela espada, mas pelo capricho de um homem que se acreditava acima das leis dos deuses e do próprio destino. Ele transformou o poder em uma força corrosiva, capaz de destruir tudo ao seu redor, deixando claro que, sob seu comando, ninguém estava seguro. À medida que o reinado de Calígula avançava, os relatos se tornavam ainda mais sombrios, e não apenas pelo conteúdo, mas pelo contexto político que os envolvia. Escritores como Suetônio e Cássio Dio descrevem um clima de terror silencioso, no qual as famílias nobres viviam em um estado permanente de alerta. Cada dia era uma espera tensa, temendo uma convocação inesperada ao Palácio Imperial. O imperador, segundo essas fontes, usava cerimônias públicas, banquetes e rituais oficiais como instrumentos para reafirmar sua supremacia. Ele expunha a fragilidade das tradições romanas diante de sua vontade inabalável. Isso não era apenas um escândalo moral. Era uma estratégia de poder friamente calculada. Ao atingir o que havia de mais sagrado para a aristocracia, menos a honra e a família, Calígula enviava uma mensagem clara de que ninguém, absolutamente ninguém, estava fora de seu alcance. Em uma sociedade onde a reputação definia o destino político de uma pessoa, a simples suspeita de ter sido alvo do imperador podia significar a ruína completa, o exílio ou até mesmo a morte. Assim, o medo se espalhava como uma sombra por toda Roma, corroendo a confiança nas instituições e preparando o terreno para as conspirações que começavam a surgir nos bastidores do poder. Nesse cenário, o limite da morte deixou de ser físico para se tornar simbólico. Viver sob o domínio de Calígula significava existir sem segurança, sem honra garantida e sem a certeza de que o amanhã realmente chegaria para você ou sua família. Com o tempo, o próprio sistema que sustentava o poder de Calígula começou a mostrar sinais de colapso. A guarda pretoriana, a tropa de elite criada para proteger o imperador, passou a observar, com crescente inquietação, a instabilidade do governo e o isolamento político que se aprofundava a cada novo excesso. Senadores humilhados, oficiais desprezados e antigos aliados que foram transformados em inimigos silenciosos começaram a perceber que a sobrevivência do próprio império exigia o fim daquele reinado imprevisível e tirânico. Os mesmos relatos antigos indicam que Calígula acreditava ter vencido o medo. Ele estava convencido de que sua posição o tornava intocável, ignorando todos os avisos, sinais e os murmúrios de conspiração que ecoavam pelos corredores do palácio. Ele se sentia invencível. Porém, em janeiro do ano 41 d.C., ali mesmo, nos corredores do seu palácio, o limite que ele tantas vezes desafiou finalmente se impôs. A morte do imperador não foi apenas o fim de um homem, mas o encerramento de um período marcado pela ruptura total entre poder e responsabilidade. Naquela manhã, Roma acordou em silêncio. O império, ainda atordoado, tentou apagar os vestígios de um governo que havia levado o terror ao seu extremo. Mesmo assim, o nome de Calígula atravessou os séculos como um símbolo poderoso de até onde o poder absoluto pode chegar quando não encontra freios. Ele deixou uma herança de medo, intrigas e histórias que continuam a provocar espanto e reflexão até os dias de hoje. Após a morte de Calígula, o Senado agiu rapidamente para tentar restaurar a ordem e, principalmente, salvar a própria imagem diante do povo romano. Surgiu então a chamada Damnatio Memoria, uma condenação da memória. Foi uma tentativa oficial de apagar o imperador da história. Estátuas foram destruídas, nomes foram apagados de inscrições e seus feitos foram silenciados,
como se o esquecimento pudesse, de alguma forma, curar as feridas profundas deixadas por seu governo. No entanto, esse esforço monumental produziu exatamente o efeito oposto. Quanto mais se tentava eliminar sua lembrança, mais curiosidade e temor seu nome despertava nas gerações seguintes. O sucessor, o imperador Cláudio, assumiu o trono prometendo estabilidade, mas herdou o império traumatizado, onde a confiança no poder havia sido profundamente abalada. As histórias sobre Calígula passaram a circular como advertências, narradas em sussurros e registradas por cronistas, que viam naquele reinado um exemplo extremo de decadência moral e política. Assim, Calígula deixou de ser apenas um imperador assassinado para se transformar em um símbolo eterno do perigo do poder sem limites. Ele se tornou um lembrete sombrio de que até o homem mais poderoso do mundo pode cair quando transforma o medo em sua principal ferramenta de governo, e acredita arrogantemente que está acima da própria morte. A história de Calígula nos ensina que o poder, quando não é controlado pela responsabilidade, se torna o seu próprio carrasco. Se você ficou fascinado por essa jornada sombria pela história romana e quer descobrir mais segredos do mundo antigo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu like, se gostou do vídeo, e comente qual outra figura histórica você gostaria de ver por aqui. Obrigado por assistir, e até a próxima.